Olá, turma. Estamos iniciando mais um conteúdo da disciplina de Organização no Trabalho, de Ortopedia e Traumatologia. O conteúdo de hoje que a gente vai estar estudando vem a ser os indicadores de saúde. Assim, a gente passa a observar que através dos indicadores de saúde, a gente passa a compreender o estudo inicialmente da epidemiologia, que vai fazer parte de toda a base para compreender as indicações de saúde, esses indicadores. Como que a gente vai poder compreender e indicar as situações de saúde? Portanto, na epidemiologia, a gente compreende que é a sua estrutura clínica, que vai estar estudando o processo saúde e doença, envolvendo indivíduos, envolvendo a comunidade, permitindo aí que exista preocupação da ocorrência de doenças, de agravos, em qualquer situações voltadas à saúde. Então, eu vou ter nessa situação aí o comprometimento voltado à saúde de doenças, ao surgimento dos agravos, não só aos indivíduos, como a população, como a comunidade. O qual precisa ser estudado essas alterações a fim de levar uma correção delas, a medidas para solucionar estas alterações. Assim, a gente segue a observar que temos também, nessa situação da epidemiologia, o objetivo delas, que é levar ao surgimento de estratégias voltadas ao nível de saúde, como eu já vinha descrevendo, estratégias para poder melhorar, diminuir o surgimento daqueles agravos, daquelas doenças. Assim, a gente passa a observar a mensuração dos níveis de vida. Essa mensuração dos níveis de vida me refiro ao índice de vida. Esses índices de vida é constituído pela educação, saúde, saneamento básico, moradia. A gente vai observar que também vai fazer parte alimentação e nutrição, condições de trabalho, mercado de trabalho, ou seja, atuação, consumo alimentar, consumo de práticas de lazer, economia, situações voltadas à situação também com ênfase ao trabalho, transporte, seguridade social, frente à sua segurança, e a liberdade humana, também não esquecendo saneamento básico e moradia, que se faz presente nesses índices de vida. Então, para que a gente possa chegar aos índices de vida, a gente tem que compreender as situações epidemiológicas. Quais os agravos que vai comprometer os índices de vida? Agravos voltados à saúde, agravos voltados à educação, a saneamento básico. E assim, saindo desses agravos, dessas informações epidemiológicas e desses índices de vida, a gente compreende que os indicadores, eles vão consistir em avaliar o nível de vida efetuado através da quantificação de óbitos ou dos denominados indicadores de saúde. Assim, a gente passa a entender que vai ser uma medida indireta da saúde, essa medida indireta de saúde voltada à coletiva, ou seja, saúde de todos daquela comunidade, frente aos índices de mortalidade. Índice de mortalidade, se a gente está observando ali a taxa de óbito, quantidade de número de óbitos naquela comunidade ou naquela região. Então, esses índices de saúde, frente aos dados voltados à taxa de óbito, à quantificação do número de óbitos naquela população, é quando a gente passa a observar aí nesse momento. Portanto, saindo desse princípio, a gente passa a observar que na situação voltada ao objetivo daquilo que a gente vai estar estudando, ela vai estar observando o seu ponto de vista sanitário, ou seja, frente ao saneamento básico, frente à redução de doenças, a qualidade das esferas voltadas à frente de atendimento à saúde da população, fornecer subsídios para o planejamento da saúde, permitindo aí o surgimento e compreensão das flutuações de tendências históricas do padrão sanitário. Ou seja, para que a gente possa, através dos indicadores de saúde, compreender as diferentes coletividades, diferentes indicações, indicadores de saúde daquela mesma região, naquela mesma época. Ou seja, todos os anos compreender o que acontece naquela região. O que acontece com o surgimento de doenças naquela região, o número de casos se aumenta, se diminui, o saneamento básico, o número de trabalhadores e, consequentemente, a gente também passa a observar, nesse momento, a mesma coletividade dos diversos períodos de tempo. Então, quanto tempo que vem ocorrendo aquelas alterações? Alterações, aquelas doenças, é anualmente, é mensal,
Existe o período voltado associado às chuvas, a período de inverno ou verão. O que é que vai estar permitindo ali o surgimento dessas alterações dos índices de vida? Então, é a situação voltada ao mercado de trabalho, é a situação voltada ao número de pacientes ou de indivíduos, população sobrevida, expectativa de vida, é o número de crianças, é o número de idosos, tudo isso que vai estar sendo observado nos indicadores de saúde, frente às situações epidemiológicas que vai estar lado a lado com os dados voltados à vigilância sanitária. Assim, a gente passa a observar que na situação voltada aos seus requisitos para os indicadores de saúde, a gente vai ter a disponibilidade de dados. Então, a gente tem que ter acesso a esses dados para que tenha aí a simplicidade das técnicas para poder fazer o estudo dos dados obtidos. Através daí, a uniformidade e a sinteticidade. Sintetizar, uniformizar e estudar os dados obtidos com maior facilidade e disponibilidade para a sua conquista desses dados. Porque com os dados obtidos, com os dados analisados, com os dados estudados, passa-se agora a traçar objetivos, estratégias de melhoria para aumentar ou elevar aqueles indicadores de vida, indicadores de saúde. E assim, a gente passa a observar que nessa situação, a gente compreende o que eu chamo de distribuição, que é justamente em observar a frequência das doenças, de ocorrências em massa, em uma população, em uma comunidade, que vai estar ligada a tempo, a lugar, a pessoa. Então, a distribuição daquelas doenças na comunidade, como ocorreu, quanto a quantidade de dados voltada à população que está sendo atingida. Assim, a gente passa a observar a distribuição daqueles mecanismos de desenvolvimento de doenças, alterações do saneamento básico, a falta de moradia, o número de pessoas sem um ambiente com saneamento básico adequado, que vai estar ligados aí ao tempo, lugar e pessoa. Então, na distribuição, eu me refiro à distribuição da área da comunidade que está sendo atingida por essa situação, por essas três vertentes: tempo, lugar e pessoa. Partindo da distribuição, a gente passa a observar que através dele a gente pode quantificar as variáveis epidemiológicas, ou seja, os dados que podem estar alterando a situação de saúde da nossa população, da nossa comunidade. Assim, a gente vai compreender que a gente precisa prover dados, conter dados, ter informações precisas para que a gente possa traçar a nossa estratégia. A gente possa avaliar os serviços que estão disponíveis e assim executar determinada informação, determinada ideia, determinada ação para amenizar as informações que levam à diminuição dos índices de vida ou índices de saúde. A gente também vai observar a presença das indicações de fatores. Então, os fatores que vão determinar o surgimento de doenças, então, como prevenir esses fatores? Os métodos que serão avaliados no controle das doenças, então, qual prática vai ser adotada para poder reduzir aqueles agravos? E assim, descrever as histórias das doenças, descrever as doenças surgidas naquela região. Logo, a partir do momento dessa descrição, precisam também serem classificadas para levar à sua compreensão e colocando aí à disposição do homem todo o conhecimento e tecnologia, melhorando aí a situação de saúde, promovendo saúde à população. Então, atuando através dos meios de conhecimento adquirido frente a todo esse estudo daquela população, das doenças, dos agravos, de como solucionar, a partir daí fazendo uso na fase de solução das medidas voltado às novas teorias e práticas da saúde, com o recurso tecnológico, promovendo meios de prevenção, promoção de saúde. A partir daí, a gente passa a observar que os estudos epidemiológicos, primeiro passo, ele vai observar, ou seja, analisar
o padrão de ocorrência das doenças, através de 3 caminhos, que a gente já descreveu agora há pouco, na fase de distribuição, envolvendo tempo, lugar e pessoa. Assim, pessoas, tempo e o espaço conta com o método descritivo, epidemiologia descritiva, em que a partir dessa epidemiologia descritiva a gente faz as perguntas: quem será o entrevistado? Quem será a população a ser perguntada? Observar nessa fase aí em quando e onde. Quando, em que época do ano, em que momento, em que horário e onde. A comunidade, onde será localizada essa comunidade a ser estudada. Por isso, a gente vai observar que essas informações pertencem à epidemiologia descritiva, porque ela vai estar descrevendo estas alterações, traçando as metas e os objetivos para entrar na execução da obtenção dos dados. Partindo daí, a gente passa a observar que esses indicadores de saúde vão surgir após os cuidados a serem observados quanto à qualidade e cobertura desses dados obtidos na epidemiologia descritiva. Então, a gente vai observar que esses dados eles serão transformados em indicadores e assim comparados. Comparados observando em um determinado local, ou seja, comparando esses dados em um único local, ou também comparando esses dados de um local com outro, ou comparando esses dados também naquele ano ou no ano seguinte, com os dados anteriores, na mesma época, observando o número de casos frente a determinadas doenças envolvendo grupos populacionais, se aumentou, se diminuiu, a questão de trabalho, se aquela população teve um menor número de desemprego, se diminuiu. Todas essas informações voltadas a, por exemplo, número de pacientes que procurou determinado hospital, se ele diminuiu o número de casos frente àquela época do ano, se aumentou, se o maior número de casos era de jovens, se era de adultos, em qual o número de casos de fratura que era mais comum naquela região, naquela época. Então, tudo isso são informações que serão obtidas através da epidemiologia descritiva e a partir dessa informação, dessa obtenção de dados, eles serão analisados, comparados. A partir dessa comparação, a gente passa a observar que a gente passa a construir os indicadores de saúde. Então, eu tenho que analisar a situação atual de saúde, analisar os dados obtidos, a saúde e o estado de saúde da minha população, fazendo aí comparações. Com certeza, eu vou, a partir desse momento que eu analisei, que eu comparei, eu vou avaliar ao longo do tempo as mudanças que surgiram. E também, se surgiram mudanças para melhoria ou não. Logo, a gente passa a observar que nessa situação, eu vou ter agora o que eu chamo de coeficiente. O coeficiente, ele é um indicador que vai exprimir o risco. Então, eu vou ter aí, por exemplo, o numerador, que ele vai representar o número de casos de doença, de incapacidade, de óbito, que vai surgir em voltado a determinadas características dos indivíduos. Já no denominador, eu vou ter a população que vai estar sob o risco. Sobre o risco de adoecer, sobre o risco de morrer, sobre o risco de desenvolver algum tipo de acidente. Então, a quantidade total de massa populacional daquela região que vai estar exposto a determinada situação, determinado trauma, determinado acidente. Partindo daí, a gente vê aqui nessa imagem a presença de como poder realizar o cálculo desse coeficiente. Então, eu vou contar aqui com o número de casos que se encontrou naquela dada população, multiplicando ele por 10, dividindo pela população sob o risco. Então, digamos que, por exemplo, a gente passa a observar o número de casos de fratura em região craniana, que aconteceu ao longo dos 6 primeiros meses, de janeiro a junho, em um dado hospital ortopédico. Assim, a gente vai entender que nesse período foram atendidos, digamos que, 1.000 pacientes adultos. Desses 1.000, a gente tem que compreender quantos deles
representa o número de casos de fratura de crânio. Então, digamos que seja 15. Logo, eu vou ter esses 15 multiplicado por 10, dividido pela população de risco, que foi o total da minha população, total de número de pessoas que tiveram atendimento nesse hospital, voltado à área ortopédica. Seguindo aí, eu vou ter os dados voltados ao meu coeficiente. Então, eu vou estar aí exprimindo, eu vou estar detalhando, eu vou estar mostrando as minhas informações, os meus dados frente à população que foi atendida naquele local e o número de casos que eu tive voltado à situação específica naquele período de tempo que foi determinado. E assim, no ano seguinte, eu posso continuar a observar. Portanto, a gente passa a observar que os principais indicadores de saúde, ele vai ser voltado ao coeficiente de mortalidade geral, coeficiente de mortalidade infantil e coeficiente de mortalidade materna. Esses três coeficientes, eles vão estar associados aos indicadores de saúde, consequentemente associado a melhorias no quesito expectativa de vida. Assim, a gente observa aqui no coeficiente de mortalidade geral, ele vai estar expressando a intensidade da ocorrência anual de mortes em determinada população. Portanto, ele vai ser obtido através do número de óbitos em uma dada localidade, dividido pela população desta mesma localidade naquele ano, e vai ser expresso para cada 1.000 habitantes. Então, assim, a gente passa a observar que o cálculo para que a gente chegue a um coeficiente de mortalidade geral, a gente vai ter aí o número total de óbitos vezes 1.000, daquele determinado ano, o período do ano, dividido pela população total na metade do período. Ou seja, durante aquele período. Assim, a gente passa a compreender que no seguinte coeficiente, já que voltado à mortalidade infantil, ele vai estar estimando o risco de um nascimento vivo. Essa situação aí eu me refiro ao risco do nascido vivo a vir a morrer durante seu primeiro ano de vida. Então, ele é obtido através do número de óbitos dos menores de 1 ano de idade e em determinado período, ou local dividido pelo número de nascidos vivos dessa mesma localidade e ano. E também vai ser expresso a cada 1.000 habitantes. Portanto, o coeficiente de mortalidade infantil, a gente vai observar que ele possui altas taxas de mortalidade infantil, elas vão refletir, de uma maneira geral, a baixo nível de saúde. Porque se eu tenho grande número de mortalidade infantil, grande número de crianças nascidas com menos de 1 ano de idade que vieram a óbito, eu vou ter aí que começar a observar qual foi a causa desse grande número de crianças que foram a óbito. Foi um parto mal realizado, uma ausência de um pré-natal, foram gestantes que fizeram uso de medicações abortivas. Qual foi as informações que me levaram a ter esse grande número de taxa de mortalidade infantil? Portanto, a gente passa a observar que nessa situação, o desenvolvimento socioeconômico, a condição de vida e a expectativa de vida associado ao conhecimento herdado por essas gestantes, também vão estar associados ao coeficiente de mortalidade infantil serem números baixos. Portanto, a gente segue a observar que na situação da mortalidade infantil, a gente vai ter como calcular através do número de óbitos de crianças que foram nascidas com menos de 1 ano de idade, naquele determinado período do ano, multiplicado por 1.000 e dividido pelo número de nascidos vivos em determinado local e período. Assim, a gente tem que entender quantas crianças morreram com menos de 1 ano de idade, vezes 1.000, dividido por quantas daquelas que não vieram ao óbito, ou seja, que permaneceram vivas, naquele determinado local, naquele determinado período do ano. Sendo assim, a gente exprime o coeficiente de mortalidade infantil. Portanto, a gente passa a observar, na seguinte situação, a presença do coeficiente de mortalidade materna, até agora a gente já falou do coeficiente de mortalidade infantil, o coeficiente voltado ao óbito, e agora o de mortalidade materna, voltado aí à situação da gestante.
Assim, a gente vai observar que ele vai expressar a frequência de óbitos femininos atribuídos às complicações no período gestacional, ou durante o parto, ou pós-parto, que a gente vai chamar de fase de puerpério. Assim, a gente vai entender que esses números de óbitos vai ser voltado a mulheres no período fértil, com idade de 10 a 49 anos, seguido das complicações gestacional, voltada à gravidez. Assim, a gente vai observar que ela vai ser voltada num determinado período do ano, em um determinado local, associado aí ao número de nascidos vivos desta mesma localidade e ano. E também expresso por 1000 a cada nascidos vivos. Assim, a gente passa a entender que esse coeficiente é para compreender quantas gestantes elas apresentaram a sua taxa de óbito, quantas delas vieram ao óbito, e para que possa ser estudado quantas dessa situação esteja associado às complicações. Quais complicações vieram a desenvolver nessa fase gestacional? Foram voltados a complicações para que ela viesse ao óbito por situações decorrentes de acidentes, voltado à fratura, voltado à complicação do desenvolvimento do período gestacional, condições aí, no geral, que eu me refiro à área ortopédica. Assim, a gente passa a compreender que nesta situação, o coeficiente que vai ser utilizado é o número de óbitos dessa gestante, ou seja, ligados à fase da gravidez, do parto, puerpério, multiplicado por 1000 e dividido pelo número de crianças que nasceram vivas naquele determinado período. Assim, eu vou determinar o coeficiente de mortalidade materna, porque eu não tenho como calculá-lo sem observar o número de crianças. Afinal, as crianças nasceram, as gestantes morreram, e assim tem que parar para observar os dois caminhos. É nesse caminho que eu passo a compreender o coeficiente para que eu possa entender o número de óbitos da gestante, o número de óbitos gestacional. E assim a gente tem aí como os dados colhidos, os dados identificados. Então vamos agora passar a trabalhar em cima desses dados. Como reduzir esse número de casos? Assim a gente segue e passa a observar que na exposição acidental com material biológico vai estar presente o que eu chamo de risco ocupacional. No risco ocupacional, a gente vai contar com a probabilidade da ocorrência de um evento não desejado, ou seja, um acidente de trabalho. Nesse risco ocupacional que surgiu devido a um descuido, devido a uma falta de atenção, vai me remeter a um relacionamento de procedimentos específicos, frente à profissão, frente à prática da sua atuação profissional. Então, o risco, que é a probabilidade de ocorrer algum evento negativo ao seu estado de saúde, ao seu bem-estar, frente à sua atuação no ambiente de trabalho, me leva ao acidente de trabalho, que vai me trazer consequências. Consequências à minha integridade física, à minha homeostase corporal. Portanto, eu tenho aí o surgimento dos meus danos pessoais, como lesão corporal, perturbação funcional e surgimento da doença, que tudo isso vai ser devido a uma incapacidade para o trabalho. Tudo isso vai estar associado a uma incapacidade, a uma dificuldade na manutenção da minha função do trabalho. Então, esses riscos, eles vão estar comprometendo a minha integridade e isso pode ser provocado desde um descuido, uma falta de atenção ou um despreparo na atuação daquela conduta a ser realizada. Portanto, a gente passa a observar que nesse risco a gente conta com riscos biológicos, que é comum a nível das áreas médica cirúrgica, odontólogos, equipe de enfermagem e equipe também que atua nas áreas laboratoriais e equipe de imobilização ortopédica por também atuar com equipamentos pérfuro-cortantes, com equipamentos que contenha secreção, que contenha riscos biológicos como um todo, secreção, amostra de sangue, que leve aí a uma possível contaminação com o paciente, com essa amostra biológica. Portanto, a gente segue e passa a observar que o risco biológico ele vai desde bactéria, vírus,
ectoparasitas, protozoários e fungos. Todos esses agentes microbiológicos, eles são suscetíveis ao desenvolvimento do risco, são suscetíveis ao desenvolvimento das doenças, levando a um comprometimento da função vital do profissional. Portanto, esses riscos biológicos provocados por esses micro-organismos, eles passam a trazer aí o surgimento de uma hepatite A, B ou até mesmo a hepatite C, uma tuberculose, vírus herpes, o estafilococcus, sendo SP ou áureos, a escabiose, meningites, a influenza. Tudo isso são doenças que podem estar me trazendo devido ao surgimento destas alterações. Ou seja, o contato direto com estes micro-organismos, viral, bacteriano, fúngico, protozoário, seja qual deles for, que vai adentrar o meu corpo e desenvolver nessa situação de doenças. Quando eu não tive a utilização adequada do meu EPI, do meu equipamento de proteção individual. Portanto, a gente passa a observar que o risco biológico que vai se estabelecer através da exposição a um material biológico, ou seja, a um sangue, a uma secreção vaginal, ao sêmen e a tecidos. Tecidos que contenham líquido contaminado, fluidos contaminados. Portanto, eu posso contar também com líquidos de região serosa, que é líquido entre os tecidos. É líquido que a gente pode encontrar na região peritoneal, na região pleural, entre as pleuras pulmonares, como por exemplo, líquido amniótico, o líquor, que é um líquido que vai estar presente entre a região craniana e região da coluna vertebral, envolvendo aí meninges, a própria saliva e o líquido articular presente entre as articulações. Portanto, a gente não pode deixar de esquecer da presença também desses riscos biológicos, desse material biológico que vai estar exposto no ar e também no suor, nas lágrimas, nas fezes, na urina e até mesmo na secreção, que vocês chamam popularmente de escarro. Então a gente passa a observar que em todas essas situações eu tenho aí materiais que podem estar contaminados, me levando aí um risco biológico. Logo, a gente segue e passa a observar que esse risco biológico ele tem o seu tipo de exposição. Ou seja, se ele foi advento de um contato com um objeto pérfuro-cortante, levando aí o contato com a mucosa, com a pele íntegra, que levou a inalação de gotículas, inalação de aerosóis, o qual adentrou a pele do indivíduo, do profissional, adentrou a pele, adentrou as cavidades, e aí começa agora a proliferar o desenvolvimento de uma doença. Portanto, a gente tem aí as exposições que vai acontecer ou acometer voltado às regiões dos tecidos. Assim a gente segue e passa a observar que essa exposição ela pode ser dos tipos mais comuns, que é chamada de percutânea. A exposição percutânea ela vai ser voltada a lesões quando acontece na região da pele. Então observamos aqui lesões provocadas por instrumentos perfurantes e cortantes, ou também chamados de pérfuro-cortantes, como agulhas, bisturi, vidraçarias. Esses materiais quando se encontra contaminado com a amostra de sangue do paciente e acaba levando a uma perfuração ou um rompimento da integridade da pele do profissional, ele leva aí a contaminação, ele leva ao desenvolvimento de doenças, caso aqueles fluidos corporais do paciente ele esteja contaminado. Assim a gente entende e passa a compreender a real necessidade da utilização do EPI, do equipamento de proteção individual. Como a gente já discutiu, a utilização deles através de máscara, de luvas, se faz presente em todo o atendimento. Lembrando que, antes da utilização do EPI, não se deve esquecer da lavagem correta das mãos, para poder fazer a utilização do EPI, levando à não contaminação deles e também não à contaminação dos materiais que vai ser utilizados no atendimento ao paciente.
Logo, a gente segue a observar que a exposição percutânea é seguida agora da exposição mucosa, onde na exposição mucosa a gente vai ter a presença dos respingos, que vai envolver região do olho, região do nariz ou até mesmo região genitália. Então observe, ó, na região aqui, essas imagens que me demonstram a cavidade oral e até mesmo a região interior do lábio, a presença de manchas esbranquiçadas e outras cavidades já formadas, onde nessa região a saliva do próprio paciente ela já se encontra em contaminação. Se um respingo de saliva de um paciente levar em contato com uma região do seu corpo, por exemplo, a região da sua cavidade bucal, ou até mesmo a região do seu tecido da pele que não esteja intacto, que esteja rompido, eu vou ter aí a entrada de gotículas, eu vou ter aí, consequentemente, a entrada de vírus e bactérias, que seja qual for a causa dessa situação das imagens, vai me levar a um possível desenvolvimento de doença no organismo do profissional, o qual teve essa adentrada dessas gotículas, desses respingos. Então aí eu tenho a exposição da mucosa. A mucosa de um paciente que esteja desse formato ou qualquer outra situação que leve ao seu comprometimento, vai comprometer, caso o profissional não tenha a utilização dos EPIs, equipamentos de proteção individual correta, comprometimento da sua integridade, comprometimento da sua funcionalidade. E assim, a gente tem a exposição cutânea, que é do tecido, das camadas da pele, a exposição da epiderme, que mediante situações onde você manipula materiais que necessitam do uso correto dos EPIs, quando não utilizado por uma probabilidade de um risco, surgimento de uma complicação na sua utilização, no seu manuseio, eu vou ter essas situações que demonstram na imagem. Observamos aqui que nas situações eu tenho aqui o contato da pele, ó, pele não íntegra, e uma situação da imagem inicial da pele íntegra. A pele íntegra, nesse formato mais avermelhado, apresentando uma hiperemia, que pode ter sido por um contato de alguma substância, o qual ele apresentou uma determinada fase alérgica, ou contato com determinadas substâncias, o qual levou à irritação cutânea. Eu tenho aqui uma pele não íntegra, em que no ambiente hospitalar, mesmo que seja numa sala ortopédica, onde tem entrada e saída de diversos pacientes para realizar os procedimentos, um indivíduo, um profissional com a pele exposta desse jeito, com certeza ele vai adquirir qualquer um dos tipos de doença, ou diversos tipos de doença, que se fizerem presentes dos micro-organismos naquele local. A infecção vai se desenvolver nessa região. Então, feridas abertas, ela é uma porta ideal para a entrada de micro-organismos para levar ao desenvolvimento de doenças. Então, exposição cutânea e feridas abertas dentro da exposição cutânea e essas hiperemias, onde eu tenho, por exemplo, a dermatite, a inflamação da pele, são regiões que devem aí serem evitadas a sua exposição para não levar ao desenvolvimento de doenças. Já que as dermatites, eu vou ter os poros abertos. E na situação dos poros abertos, eu vou ter também associado a isso uma facilidade do vírus ou bactéria presente no ar, ou até mesmo gotículas de saliva, de fluidos, adentrar aquela região, levando aí o desenvolvimento futuro de doenças. Logo, a gente segue e observa que na exposição de mordedura humana, ou seja, mordedura de um determinado ser humano, um paciente, seja qual for, ao tecido de um profissional, que levou aí o seu comprometimento. Então, eu vou ter a consideração da exposição, eu vou ter como consideração a exposição do risco para desenvolver a presença de sangue. Eu vou ter aí o risco voltado à exposição do sangue, desse tecido que perdeu a sua integridade. Se esse tecido ele perdeu a sua integridade, a gente passa a observar que ele leva ao surgimento destas alterações da pele. A gente passa a observar o surgimento aí da coleção, da deposição de sangue nessa região, devido também
o rompimento de vasos sanguíneos, que também posso falar, como por exemplo, dos capilares arteriais, capilares venosos. A gente também segue a observar nessas situações esses capilares rompidos, levando aí a extravasamento de sangue. Logo, nestas imagens, me representa aqui, ó, situações onde eu tenho a eliminação do sangue se tornando visível e apenas aqui, além da marca, ou seja, do formato da arcádia dentária, eu vou ter aí a região apresentando uma hiperemia. Então, a gente deve observar e avaliar tanto para o indivíduo que provocou a lesão, quanto para aquele que tinha sido exposto. Porque aquele que provocou a lesão, turma, a gente passa a compreender que se ele tiver alguma doença infecto-contagiosa, ela será transmitida. Através da saliva dele, quando entrou em contato com o tecido tegumentar do profissional, que levou aquela mordedura, e com certeza levou ao rompimento, a saliva dele, com aquelas gotículas dos micro-organismos presentes, ela vai adentrar a pele, já que houve rompimento. Então, com certeza eu vou ter a contaminação do meu paciente por uma exposição a uma mordedura humana. Logo, a gente tem essas situações da mordedura humana, que há a fase de rompimento da integridade da pele, há aquela fase que não há o rompimento e ainda assim a fase que além de romper, ainda vai levar ao extravasamento de sangue, a eliminação do sangue por região externa, tornando-se visível. E aí a gente passa a observar qual a magnitude desses riscos. Portanto, a prevalência desses riscos vai estar associada a doenças transmissíveis, vai estar associado a medidas que possam levar à conscientização e à precaução padrão para evitar o surgimento dessas doenças transmissíveis, limitações de profilaxia quanto à sua exposição e a informações de transmissão das doenças e como elas podem serem transmitidas, assim como promover condições de segurança reais para o trabalhador, frente à prática executada. E aí, a gente entra nas fases de normatização, que é as medidas profiláticas pré-exposição. Então, como prevenir o surgimento das infecções, como prevenir o surgimento das infecções frente às condutas que serão realizadas, frente às práticas que serão realizadas, porque não vai deixar de atender o paciente. Ele necessita da tua atuação como técnico de mobilização ortopédica. Porém, você necessita realizar a conduta que ele necessita, que ele está ali no aguardo, mas com as devidas precauções, para que não leve a um comprometimento do seu estado de saúde, assim como agravar o estado de saúde do teu paciente. Logo, a gente segue a observar que a magnitude do risco, como por exemplo envolvendo ao HIV, ao vírus da imunodeficiência adquirida, vai estar associado a uma avaliação da soroconversão, onde nos objetos perfuro-cortantes vai me remeter aí ao meu 0,3% de fase de contaminação desses profissionais. Se eu for envolver mucosa, eu já tenho 0,9%. O risco vai ser aumentado dessa transmissão em dispositivo com sangue visível, dispositivo usando uma intraveia ou uma artéria, uma lesão profunda e o óbito de paciente, fonte de até 2 semanas. 2 semanas não, desculpem, até 2 meses. Então, é nesse período aí de até 2 meses, por exemplo, que eu tenho aí o risco de levar uma contaminação. É o risco que aquela amostra de sangue ela pode me levar à fase de contaminação. É o risco que eu tenho aí, por exemplo, o risco biológico para adquirir a doença HIV, surgimento do HIV. Logo, a gente encontra uma outra situação, é que nas situações voltadas à exposição, a gente deve observar, por exemplo, os cuidados locais, os registros das informações, das situações expostas, a avaliação da exposição e da fonte, o qual transmitiu aquele risco biológico. E o manejo específico, por exemplo, no caso do HIV, do hepatite B e C, de como é que vai ser tratado no caso de uma tuberculose. E por fim, no sexto e último passo, que é voltado ao acompanhamento clínico sorológico, que vai ser o acompanhamento através das medicações e o acompanhamento através das consultas e exames, a fim de avaliar e observar se há o desenvolvimento, se houve desenvolvimento, se está apresentando melhorias quanto à medicação que está sendo utilizada.
Assim a gente passa a observar que na minimização dos riscos, eu vou ter que sempre trabalhar com o conhecimento e a conscientização, a fim de evitar o surgimento, a fim de evitar as fases voltadas aos riscos, a diminuir a probabilidade do desenvolvimento dos riscos, a fim de que não leve a um dano à integridade física sua como trabalhador. A gente também tem, além dessa situação, a gente não pode esquecer os equipamentos de proteção individual e as precauções padrões e também, além das padrões, as especiais, em casos de paciente que possui bactérias multiresistentes, o qual será atendido, doenças infecto-contagiosas. Então, os equipamentos de proteção individual, que faz parte das medidas de precauções padrões ou especiais, tem que ser utilizado corretamente e descartado corretamente. A atenção frente à prática que vai ser realizada, ela é ideal, ela é primordial. Por quê? Realizando o procedimento com atenção, vai ter extremo cuidado a fim de reduzir, minimizar os riscos que possam vir a surgir. Logo, se eu tenho a minimização desses riscos, eu tenho a facilidade na execução do trabalho. E assim, a gente segue e passa a observar que o conhecimento e a conscientização, que é primordial, é possível, é necessário conhecer os possíveis agentes etiológicos e os meios de transmissão. Podemos também fazer parte da lavagem das mãos, que é o conhecimento ideal de como realizar o procedimento adequado, conscientizar, ou seja, compreender que deve ser realizado a cada procedimento, a imunização do profissional, ou seja, manter atualizado seu cartão de vacina para evitar o surgimento de doenças, manuseio e descarte correto dos objetos pérfuro-cortantes, conhecer a rotina para atendimento dos acidentes com material biológico, ou seja, quando surge aquele acidente com o material biológico, o que é que deve ser feito? Deve-se compreender qual daqueles os passos que devem ser seguidos, daquele primeiro ao sexto, qual a gente descreveu logo nos minutos anteriores. A gente também vai seguir a observar que na presença também das limitações. Então, essas limitações voltado a conhecer a profilaxia, conhecer o que deve ser realizado como medidas de tratamento e prevenção pós a exposição daquela situação. Assim, a gente conscientizado, a gente tendo conhecimento do que deve ser realizado pós todas essas situações, desde a prevenção, como já o incidente, o risco já existente, a gente agora passa a observar a presença aí das precauções. Precauções onde eu tenho como, por exemplo, os materiais biológicos que devem ser utilizados para todos os pacientes. Então, eu me refiro ao paciente, o qual você vai utilizar na fase de atendimento, que eu descrevo como precauções de barreira, que vai ser a prevenção do contato com material biológico de qualquer paciente. Esse contato que vai ser em uma fase de prevenção de barreira, você vai utilizar luvas, máscaras e protetores oculares, capotes. Esses são os materiais que vocês vão utilizar numa fase de equipamento de proteção individual para prevenir o surgimento de qualquer lesão. Logo, a gente segue e passa a observar que a lavagem das mãos, volto a dizer mais uma vez, que é antes e após cada conduta, e as máscaras. Máscara de procedimento, máscara cirúrgica, quando o procedimento ortopédico ele é realizado ainda no ambiente de sala cirúrgica. Então, assim, a gente vai ter necessidade da realização, da utilização ideal destes equipamentos como uma forma de barreira contra o risco biológico, a fim de evitar, mais uma vez, o surgimento de doenças. E assim, a gente passa a observar que as precauções respiratórias também fazem parte, que eu vou estar utilizando a máscara N95, eu vou estar utilizando mais uma vez a máscara cirúrgica. A N95, ela vai ser utilizada para profissional de saúde entrar comumente no quarto de atendimento àquele paciente, onde você vai realizar o atendimento dentro do quarto que ele se encontra. Então, aquela máscara já é uma máscara que tem um tecido mais firme e facilita a sua utilização em prevenção. Outras precauções padrões, a gente vai ter o quarto privativo, um paciente para cada paciente, para evitar contaminação, exposição. O capote e a luva, como a gente já vinha descrevendo, evitar o contato ali com pele e mucosas do paciente. O estetoscópio, esfigmomanômetro, o termômetro,
que são equipamentos utilizados na fase de observação de sinais vitais, de avaliação daquela vítima, ele é de uso individual. Então, portanto, você como profissional tem que, a cada paciente que for utilizar esses materiais, fazer a limpeza ideal dele, fazer a limpeza correta, para poder não transmitir infecção e contaminação desses materiais que veio a contaminação de um paciente para o outro. A gente também vai observar que, além desses materiais, as secreções em caso de transporte que devem ser contidas, devem ser observadas e feita a higienização correta. Assim, nas precauções a gente descreve como todas essas que a gente descreveu com os usos dos EPIs, que são precauções padrões, as precauções respiratórias com gotículas e aquelas com as aerosóis, além das precauções de contato direto com o paciente, que a gente vai conseguir também prevenir através do uso das luvas, não esquecendo delas, seja a luva de procedimento, seja a luva estéreo. E assim, finalizamos mais uma aula. Até a próxima aula, turma. E espero que vocês tenham compreendido o conteúdo e até o próximo momento.